Marcos capítulo 14, versículo 60, que diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote então tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Podeis assentar? Meus queridos irmãos, nessa leitura nós vemos o processo contra Jesus no sinédrio, processo que culminou na sentença de morte de Jesus. Mas esse processo, essa sentença de morte, todo mundo sabe que ele estava cheio de muitos erros gritantes. Não foi um processo justo, embora necessário. Aqui nós vemos que as autoridades judaicas, eles tropeçaram nas suas próprias leis e atropelaram todas as normas do julgamento de Jesus. Não foi um julgamento justo para um homem injusto. Presta bem atenção. Tanto aqui a sua prisão no Getsemane, quanto o seu interrogatório diante de Anás e diante do sinédrio, ali revelaram grandes deficiências na condução do processo. Na verdade, as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo de interrogá-lo. Detalhe: tem coisas que acontecem que já estava sendo maquinado já há tempo. Entendeu? Tem coisas que acontecem que já estava sendo maquinado há tempo. Quer ver? Vamos ler Bíblia? Olha só. Capítulo 14, versículo 1 de João. Olha o que diz ali. 14, versículo 1 de João. Marcos capítulo 14, desculpa. Marcos capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz ali. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com o dolo e o matariam. Eles haviam planejado fazer isso depois da Páscoa. Por que, pastor? Porque na Páscoa a cidade está cheia, a Páscoa é uma festa religiosa e nós temos que pagar de santinho. Mas depois da Páscoa nós matamos, porque aí todo mundo vai embora, e aí a gente, para evitar uma revolta popular, versículo 2 diz: mas a atitude de Judas em entregá-lo
adiantou o intento deles. Judas, o negócio dele era, o que ele fez? Eu lá estou preocupado com Páscoa. Estou 3 anos participando de ceia aqui, mas lá estou preocupado com comunhão. Lá eu quero saber de Salvador, eu quero minhas moedinhas. E foi negociar Jesus, e foi entregar Jesus. Então aqui, meus queridos, nós vemos que os judeus, eles proclamaram sacrificar Jesus depois, porque não queriam prejudicar a festa religiosa. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não, vai ser antes. E vocês vão passar a Páscoa com eu na sepultura, porque quando passar a Páscoa, eu estarei levantando da sepultura. Entendeu? Vamos lá? Olha só, aqui nós vemos que a Bíblia fala que eles julgaram Jesus de uma forma errada. Primeiro, por quê? Porque as suas leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo sinédrio à noite. Jesus foi preso depois do culto, quando ele tinha ido lá para o Jardim das Oliveiras orar, era madrugada, aí sim chegou os soldados e Judas com tochas, prenderam Jesus e levaram lá para ser julgado durante a noite. Pela lei não era permitido julgar durante a noite. E no dia antes de um sábado ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. É que nem o Brasil. Está chegando o Natal, já entra em recesso hoje. Exatamente. Estava chegando a Páscoa, um dia antes da festa, já ninguém trabalhava mais. Todo mundo em recesso. Mas Jesus não. Para Jesus eles abriram uma exceção. Para Jesus eles fazem hora extra. Para matar Jesus eles vão trabalhar até no feriado. Vocês estão entendendo? Não, vamos lá, vamos reunir aí. Não, mas eu estou de fé, não tem. Vamos lá, vamos reunir. É Jesus que nós queremos matar. Então vamos trabalhar de madrugada, vamos vir à noite, porque é para destruir. Então vamos fazer de tudo. Para construir não querem se esforçar, mas para destruir pode contar comigo, trabalhar até de madrugada. Esse é o segundo erro no julgamento de Jesus. Mas tem mais. Nenhuma pessoa podia ser condenada senão por meio de testemunha de duas testemunhas. Testemunho de duas testemunhas. Mas eles contrataram testemunhas falsas. Irmão, mentira tem perna curta, não vai dar certo. E dá-lhe contratar testemunha falsa, e dá-lhe pagar propina para testemunha falsa. E as testemunhas falsas chegavam lá e diziam: ele fez isso. E o outro fala: ele fez assado, não deu certo, as duas não deu certo. Então vai de novo outra, vou lá. Não dava certo. Mas até que de manhã eles acharam duas que falaram igualzinho, né? Quem sabe receberam um textozinho assim, né? Fala isso aqui. Vocês estão entendendo? Vamos lá. O anúncio de uma pena de morte só poderia ser feito um dia depois do processo. Peraí, pegaram o prisioneiro à noite, já fizeram um processo meia boca durante a madrugada, e de manhã já queriam matar. Não. Era pegado prisioneiro, era preso, era julgado, e um dia depois do julgamento, aí era executada a pena de morte. Mas Jesus foi tudo diferente, né? Está tudo na Bíblia. Olha só, nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia, mas eles, sentenciaram Jesus à morte durante a noite, e logo cedo levaram-no a Pilatos. Para quê? Para que lavrasse a pena de morte. Está tudo certinho aqui, o processo já, o sinédrio já votou, tá tudo, só precisa da tua assinatura. Assina aí.
Porque nós temos pressa de pendurar o homem. Nós temos pressa. Estamos falando de Jesus. Meu Deus do céu. Quem foi os juízes, pastor? Rapidinho aqui. Quem foi os juízes? Quem foi os juízes de Jesus? Quem foi? Anás. Quem era Anás? Ganancioso, venenoso, como uma serpente vingativa. Quem foi Caifás? Caifás ali foi um rude hipócrita dissimulado. Quem foi Pilatos? Pilatos supersticioso, egoísta. Quem foi Herodes? Herodes Antipas, imoral, ambicioso e superficial. Esses foram que julgaram Jesus. Pastor, aqui já dá uma semana de estudo. Dá uma olhada quem está te julgando. Dá uma olhada na vida de quem está te julgando. Dá uma olhada na vida de quem está te julgando. Entendeu? Anás, pastor. Quem é Anás? Ganancioso. Era sumo sacerdote negativo, porque o sumo sacerdote valoriza a estola, a roupa sacerdotal. O que o Anás fizeram com a estola sacerdotal? Entendeu? Se você olhar lá no Pentateuco, você vai ver que pessoas cheias do Espírito Santo, eles eram encarregados de costurar a roupa dos sacerdotes. Não era qualquer alfaiate, não. Ali era pessoa cheia do Espírito Santo. Não era qualquer roupa. A roupa do sumo sacerdote, a estola, as pedras aqui que representavam as tribos, aqui tinha o urim do milho, tinha tudo, todos os detalhes, os sininhos, as romãs, todos os detalhes. Pois é, por causa de uma mentira, uma calúnia, sabe o que esse sacerdote fez? Tem gente que por qualquer coisinha, entendeu? Não valoriza o ministério que Deus coloca. Não valoriza o ministério que Deus dá. Entendeu? Não valoriza. Qualquer coisa rasga a estola. Qualquer coisa rasga. Qualquer coisa faz, irmão. Se tu soubesse quanto tempo demorou, se tu soubesse quanto custou, se tu soubesse, tu lutaria, mas não. Dá uma olhada quando Deus fala para Moisés, Números capítulo 20, se não me foge a memória. Olha só, quando Deus fala para Moisés, dá uma conferida lá, eu acho que é Números capítulo 20, eu acho que é 20, entendeu? Será que é 20? Quando Arão morre, dá uma pesquisada aí, os universitários aí, a benção aí, 20, a morte de, aqui ó, Números, capítulo 20, versículo 22, lê para nós ali, pastor Fábio, versículo 22, até o 29, presta bem atenção, abra a Bíblia aí e confere, vamos lá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão, no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes
e as vestiu em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Moisés, Arão eu vou recolher, porque não vai entrar. Eu falei que não vai entrar, entendeu? Quando eu falei para conversar com a rocha, você foi lá e bateu. Não gosto de ignorância, entendeu? Coisa simples, né? Mas não vai entrar. Agora Moisés pega Arão e o Eleazar e sobe o Monte Or, entendeu? Os irmãos que estão estudando na teologia ali, eles veem ali onde é que é o Monte Or. Tem um vídeo lá, nós subimos lá em cima. Sobe o Monte Or, e lá em cima do Monte Or, Moisés, você tira a roupa sacerdotal de Arão, tá bom? Porque só vai morrer o Arão, a estola não vai não. Tem gente que quer levar a estola para a sepultura, né? Tem gente que, né? Não, Senhor, o Arão vai morrer, a estola é minha, o ministério é meu, a igreja é minha, a noiva é minha, e eu dou para quem eu quero, entendeu, Arão? Ô Arão, tu vai ter que tirar a tua estola. Arão, olha aqui, ó, vem cá, eu quero 2 obreiros aqui, um representando Moisés, um representando, ah meu Deus, agora vai ser difícil, não, esquece, não quero, porque eu não quero o representante de Arão não, entendeu? Então aqui, ó, Arão, o negócio é o seguinte, olha aqui, o Moisés, mas vem cá, eu quero Moisés ir para tirar a estola de Arão, vem cá, o obreiro aqui, só para ver aqui, ó, quer ver? Arão, vem cá, fazendo um favor, Moisés, tira, como é que diz o versículo? Despe Arão, porque eu vou recolher Arão, despe, tá? Despe Arão, porque eu vou recolher Arão. Coloca aqui o Eleazar aqui, vem cá, irmão, vem aqui, você vai representar o Eleazar, você é o Moisés, tá? Despe Arão, olha aqui o que Deus fala. Peraí, você vai despir o Arão diante do sucessor, diante do seu filho Eleazar. Então Eleazar está aqui, observando. Moisés está aqui porque Deus mandou, não foi homem não, é Deus, está na Bíblia. Então vai lá, Moisés faz o que Deus mandou. Irmãos, Deus faz o Arão reconhecer o Eleazar, porque a estola não é de Arão e nem de Eleazar. A estola representa o sacerdócio, o ministério. A estola representa a autoridade, a liderança. Arão, você não vai morrer com a estola não, entendeu? Eu dou, eu tiro. E você vai ter que ter humildade de receber no meu tempo e também de passar adiante no teu tempo. Humildade de reconhecer o teu sucessor, coisa que está faltando nesses últimos dias, entendeu? Reconhecer o teu sucessor. Deus nos ensina aqui. Tirou, passou, beleza, diante do povo, amém. O povo sabia que Arão ia subir, não ia descer mais, mas o povo também sabia que quem subiu junto vai descer no lugar
vai ter que aceitar, porque é Deus que colocou. Mas eu não gostava de Moisés, gostava. Vai ter que aceitar, meu filho. Não tem quem tu gosta melhor, quem tu não gosta. Quem passou foi Deus. Foi ou não foi, Moisés? Está vendo? Deus mandou, Moisés obedeceu. Entendeu? Você vai negar? Você vai segurar? Mas olha, entendeu? Não tem. Mas o que eu estou tentando falar aqui? Eu estou tentando falar que a estola sacerdotal do sumo sacerdote não era para ser rasgada. Ah, mas quando tinha blasfêmia, o sacerdote rasgava. Mas eu pergunto para você, Jesus estava blasfemando quando dizia que era filho de Deus? Não. O sacerdote, ele era realmente um sacerdote? Não. Caifás não era, Anás não era. Ali eles eram colocados pelos romanos. Eles nem eram da linhagem sacerdotal. Então nem chamado eles não tinham. Deus não tinha colocado essas tranqueiras lá diante da liderança do templo, mas eles queriam julgar o Senhor do templo. Ah, dá licença. Mas o que o sumo sacerdote fez? Quando Jesus, ele fez uma pergunta, né? E Jesus, vocês vão ver o Filho do Homem assentado, vocês vão ver, vocês vão ver. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele rasgou. E agora, pastor? Quem é que vai usar uma estola rasgada? Obrigado, queridos. Quem é que vai usar uma estola rasgada? Irmãos, tem tanta gente que está rasgando estola e depois se arrependendo, mas a estola está rasgada. Ministério não é brincadeira. Estola, ministério, Deus te deu, zele, valorize. Pastor, mas não estão me compreendendo, não interessa. Estou lá preocupado com a opinião de pessoas que não gostam de quem serve a Deus. Não tem problema, cuida do que Deus colocou na tua mão, zela o que Deus colocou na tua mão. Não deixa Satanás desvalorizar o que Deus colocou na tua mão. Pastor, mas eu estou ficando sozinho. Não interessa, Jesus também ficou sozinho. Mas não despreza a palavra, o ministério que Deus colocou na tua mão. Não dá para usar a estola rasgada e depois de rasgado, meu filho, tu pode consertar a rede, tu pode consertar tudo, mas a estola sacerdotal, eu não sei se tem conserto, não. O desprezo não tem conserto. Deus não gosta de quem despreza as coisas dele. Hoje nós vivemos uma época, meus queridos, uma época de desprezo, uma época de descaso, uma época, mas isso tudo é cumprimento da vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que nos últimos tempos muitos apostatarão, darão ouvido à doutrina de demônios, muitos apostatarão da fé, muitos amontoarão para si doutores que falarão conforme as suas próprias concupiscências. Irmão, não podemos fazer a peneira ser justa só para lá. A peneira tem que primeiro começar aqui. Entendeu? A palavra passa primeiro por aqui. Então, meu amigo, mas eu sou um sacerdote, meu Deus, né? Jesus diante de Anás, né? Antes de Jesus ser levado ao sinédrio, foi conduzido mediante ali pela escolta, o comandante e os guardas dos judeus até Anás. Este era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Apesar de haver sido destituído pelos romanos, muitos judeus consideravam Anás como o verdadeiro sumo sacerdote. Por quê?
Porque era um cargo vitalício. Na terra é um cargo vitalício. Diante de Deus, meu irmão. Se lembra de Saul? Saul se achava o cara. Mas no terceiro ano, Júnior, terceiro ano. E olha que Saul reinou 40. Mas o povo queria Saul, porque Saul era legal. Saul era o cara, Saul era descolado. Saul não é que nem essa turma de conservador, não. Saul era, nossa, a gente gosta do Saul, tá bom, mas eu não gosto. 3 anos só obedeceu, mas o Samuel sofreu com ele. No terceiro ano, Deus, chega. E olha que Samuel gostava do Saul, porque toda vez que o Saul ele fazia coisa errada, o Saul corria para o Samuel: Samuel, me perdoa, Samuel, me perdoa, mas Samuel, vem comigo lá diante do povo, porque o povo vendo tu comigo, eles vão entender que tu está me apoiando. Faz isso não, meu irmão. Se está errado, não apoia. Se está errado, não apoia. Saul fazia isso, até que um dia Deus fala, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, se eu já tenho rejeitado Saul? E dali a Bíblia diz que ele ainda reinou diante do povo de Israel por mais 37 anos. Pastor, o camarada ele era profeta, profetizava. O camarada ele teve a presença de Deus. O camarada ele era cheio do Espírito de Deus, porém começou a desobedecer. Sabe aonde que ele foi procurar orientação? Sabe onde é que ele foi procurar Samuel? Enquanto Samuel estava vivo, ninguém procurava Samuel. Ninguém gostava de obedecer a palavra e as orientações de Samuel, né? Mas aí Samuel morre, e agora quem é que vai dizer se vai ganhar guerra ou não? Eu preciso de Samuel, mas o Samuel morreu, e agora? Vamos para a feiticeira? Vamos para o horóscopo? Vamos para, né? Vamos para o tigrinho, vamos lá vamos lá, vamos procurar lá. Eu quero ver o Samuel. E a feiticeira: veja um ancião. O Samuel, irmão. Saul, meu filho, até a feiticeira, até demônio estava dando um bailão nele. Mas era crente, exato. Mas agora está onde? Está lá na feiticeira. Mas era um camarada que era usado por Deus, mas cadê ele? Está lá na feiticeira. Mas era uma pessoa que profetizava, mas cadê ele? Está lá na prefeitura, lá na feiticeira. Mas o que é que aconteceu, pastor? Não é culpa do Samuel não, porque o Samuel estava morto. Quando o Samuel estava vivo, ele foi lá e até rasgou a capa de Samuel. Que Samuel chamou a atenção e ele não gostou. Rasgou a capa de Samuel, e daquele rasgo da capa de Samuel, sabe o que Deus fala? Samuel, fala para ele: assim como ele rasgou a capa, assim está rasgado do reino dele. Nenhum sucessor vai se levantar da sua família. Meu Deus do céu. Esse era o Anás. Agora Jesus foi levado diante do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte. Jesus diante do Sinédrio, Suprema Corte. Imagina Jesus no Sinédrio no Brasil. Meu Deus do céu. Não precisava nem dos 12 votar, né? Um já votaria, já estaria, né? Porque hoje está feio lá no Brasil. O Sinédrio do Brasil está feio, que é o Supremo, né? O Sinédrio aqui dos judeus era composto por 71 membros. Quem era o líder do Sinédrio? Quem era o líder do Sinédrio? Sumo sacerdote. Meu Deus do céu. Entre eles havia saduceus, fariseus, escribas e homens respeitados, que eram
os anciãos e o sumo sacerdote presidia no tribunal. Irmão, eu achava, irmão, o sumo sacerdote estava lá dentro do Santo dos Santos, que já não tinha mais arca, mas fazia entendeu? Tem gente que não tem mais a presença do Senhor, mas age como se tivesse. Como é que é? Faz uma simulação, né? Ei, a arca já tinha sido extraviada já quando Babilônia veio invadir Jerusalém, que levaram os utensílios. A arca ali ou foi escondida, ou não sei onde é que foi, mas dali já não tinha mais arca. Quando Zorobabel veio reconstruir o templo, já não tinha mais arca. Tinha o Santo dos Santos, tinha o véu, tinha todo o ritual, só não tinha a presença. Você sabia que tem crente hoje por aí que tem o ritual certinho? Tudo, até entra para o Santo do Santo, mas a arca não dá, a nuvem não desce, a glória não vem, entendeu? Faz aquela cena toda, mas passou da porta, meu amigo. Se tu falar, o que foi pregar, não sei o que foi pregado, o que eu não sei, já, irmão, segunda, terça-feira já está desviado. Mas o templo, irmãos, o templo que tem a arca, a presença do Senhor, e sai daqui queimando, chega em casa queimando, vai ligar para o irmão lá queimando. Se você se encontrar no outro dia e começar a falar, vai estar queimando, os olhos vai estar rolando, a presença de Deus vai estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Pastor, o que é? É a presença do Senhor. Eita, pastor, mas no tempo de Jesus não tinha mais arca lá dentro. Sumo sacerdote ia lá no culto, fazia o sacrifício, fazia o seu ritual, ia até na presença do Santo dos Santos. Olha só, não matarás, né? Mas está lá no Santo dos Santos, quem sabe até entrava para dentro do Santo dos Santos, nem morria a praga, claro que não vai morrer, Deus não está mais ali. Mas se a presença do Senhor está, o bicho morre, porque quem foi que morreu? Nadab e Abiú, né? Quando a arca estava lá, Nadab e Abiú foram lá e caíram, mas agora não. Agora o cara, entra lá para dentro do Santo dos Santos e depois atravessa a rua e vai lá no sinédrio rasgar a estola. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não dá para servir a dois senhores, meus irmãos. Ou você é do Santo dos Santos e se entrega 100%, ou tu é lá do covil de salteadores. Mas eu pergunto para vocês, no último estudo que nós fizemos aqui, Jesus chega lá no templo e ele encontra o templo. O que estava acontecendo no templo? Vai lá, só para nós ter um gostinho. O que estava acontecendo no templo? Culto, oração, adoração. Não, moço, tem até código de barra lá, já na frente lá, passa aí o QR Code, já vai aí, já pega ali a lista do que você quer, entendeu? Vai vir, exato, comércio. Não, espera, Jesus fala para os sacerdotes, entendeu? Os que julgaram Jesus, irmão, meu Deus do céu. Jesus fala para os sacerdotes ali, né? A casa, minha casa, a casa do meu pai, é o quê? É o quê? É para ser o quê? Casa de oração. Agora Jesus fala para aqueles que julgaram Jesus. Não, vocês vão entender isso aí. Jesus agora fala para aqueles que iriam julgar Jesus, para aqueles que iriam ser justos no julgamento. Sabe o que Jesus fala? E vocês transformaram em quê? Covil de salteadores. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que quer dizer covil de salteadores? Covil é uma gruta, né? Um esconderijo de salteadores, lugar onde os ladrões se escondem.
casa do Senhor não é lugar de ladrão se esconder. A casa do Senhor é lugar de ladrão ser transformado. A casa do Senhor é lugar de ladrão entrar e sair santo, transformado. Ah, pastor, o camarada entra não valendo nada e sai uma nova criatura. Exatamente. Na casa que tem oração, tem transformação. Mas o templo não tinha mais. A preocupação do templo era o quê? Era comércio, era superfaturação. Os sacerdotes estavam preocupados era com outra coisa, mas queriam julgar o santo. Queria julgar o santo. Ah, não dá, irmão, não tem. Embora ilegalmente o Sinédrio reuniu-se naquela noite da prisão de Jesus para o interrogatório, eles já tinham a sentença, mas precisava de uma forma para efetivar. Irmão, você sabia que quem ora não sentencia ninguém à morte, mas à vida? Mas quem não gosta de oração, mas pastor, agora, não se preocupa que isso já estava sendo maquinado há tempo já. Isso não é de hoje, já estava há tempo. Prenderam Jesus? Não, isso fizeram hoje, mas eles só estavam esperando uma oportunidade. Se lembra? Jesus estava pregando, né? E os discípulos não, os fariseus lá zoando no seu coração: como é que nós vamos pegar ele? Como é que nós vamos pegar ele? Porque a última vez que nós tentamos pegar ele, nós levamos ele para uma reunião lá em cima do monte, né? E aí a gente, nós vamos, né? Nós temos um lugar bonito para mostrar para ti, Jesus. E quando Jesus vê isso, vai querer me precipitar daqui, estou fora. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou morrer fora do tempo de Deus. Eu não vou morrer pelas mãos de Satanás, não. A serpente, a promessa diz que a serpente ia morder o calcanhar, mas quem vai tirar minha vida é Deus. Pastor, mas aí o que eu digo? Os membros do Sinédrio estavam movidos pela inveja, pela mentira, pelo engano e pela violência, e os que interrogavam Jesus não buscavam a verdade, e sim evidência contra ele. Irmão, os camaradas que estavam julgando Jesus não estavam ali procurando verdade. Eles estavam diante da verdade, mas eles não aceitavam a verdade. Eles queriam uma falha em Jesus. Se lembra quando procuravam Daniel? Quando estavam querendo pegar Daniel, não conseguiam, né? Não conseguiam. Rapaz, o camarada não tem falha, o camarada não tem nada. Mas então vamos pegar no quê? Vamos lá tentar enganar o rei. Vamos lá no rei e vamos bajular o rei, porque o rei gosta de uma bajulação, hein? Tem rei que gosta de uma bajulação. Rapaz, se tu bajular, meu amigo, tu vai de auxiliar a querubim no mesmo dia. Agora, se tu negar a bajulação, esquece, tu não presta para nada. Mas nós não fomos chamados para ser bajulador. O bajulador não tem parte com o reino. O adorador sim, o bajulador não. Olha só, foram lá no rei e disseram bem assim: rei, o negócio é o seguinte, nós estávamos conversando ali com mais 2 presidentes, porque o terceiro era Daniel, né? Eram 4 presidentes, um era Daniel e 3 eram outros lá, só que o rei confiava em Daniel e não confiava nos 3, mas foi os 3 que fizeram a reunião, mas não teve Daniel na reunião. Então pode ter certeza, se Daniel estivesse na reunião, ele não ia deixar acontecer isso, porque Daniel é íntegro, Daniel não se vende. Mas aí eles não chamaram Daniel, porque sabia, né? Entendeu? Vamos lá, fizeram a reunião os 3, foram lá no presidente, foram lá no rei, disseram: rei, 30 dias, rei, só adorar tu, rei, só tu, nem, não pode mais nenhum outro Deus. Rei, tu merece, rei, tu é o cara, rei, tu deve ser adorado. Ei, presta atenção, é só 30 dias, rei, não entra nessa. Vai matar amigos assim, vai matar pessoas que te ajudaram só por causa dessa. Ei, abre os olhos, rei, abre os olhos. Mas o rei foi enganado. O rei assim não é dito.
E o que tinha no edito? Não pode adorar nenhum outro Deus a não ser o rei. Por quanto? Se fosse pela vida eterna, tudo bem, né? Que aí tudo bem. Não, 30 dias só, rei, só vai ser honrado 30 dias. É só para matar Daniel. Matando Daniel, tu já não precisa mais ser honrado. É a intenção. É intencional. Nós queremos pegar Daniel, mas não temos como pegar Daniel. Então vamos fazer o quê? Daniel ora 3 vezes por dia. Daniel tem uma vida de oração, e todo mundo conhece a vida de Daniel. É só olhar para a casa de Daniel, está lá ele na janela para a banda de Jerusalém, 3 vezes por dia. Ele vai na casa do crente, você vê. Tu vai pegar com louvor, entendeu? Tu vai pegar na oração, tu vai pegar com culto na garagem, tu vai pegar ali, exatamente. Glória a Deus. Daniel, mas não gosta disso. Mas tem que acabar com isso. E agora, pastor? Daniel, soube do edito? Exatamente. E agora? Está assinado. Poxa, mas o rei, ajudei tanto o rei, orei tanto pelo rei, abençoou tanto o rei, e agora o rei assim, isso aqui, meu Deus, lá veio o rei conversar com Daniel. Daniel, rapaz, olha só o que me fizeram fazer, rapaz. Só que agora a lei persa não tem, nem o rei não tem mais autoridade do que a lei persa, não tem como revogar a lei. E o rei tentou, e tentou, e tentou. Se fosse nos dias de hoje, né? E paga advogado daqui, paga advogado, para tentar livrar Daniel, mas não tem. Quem sabe Daniel falou assim: rei, não se preocupa não. Eu sei em quem eu creio. Não se preocupa não, rei. Está com medo por quê? Teu ouro não vai me livrar. E a tua lei não vai me matar. E eu não vou deixar de orar. 3 vezes por dia? 3 vezes por dia. Desculpa, mas eu tenho que ir para a igreja. Vamos embora? Para a banda de Jerusalém. Oh Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, porque nós pecamos contra Ti, Deus. Perdoa. E daqui a pouco os caras já estão lá espiando, está orando, vai lá. Rei, tu assinou, né, rei? Daniel está orando. Cova, leão. Mas Daniel, quando ele decidiu dobrar o joelho, ele já assinou a sentença de morte dele. Daniel sabia, não, eu vou morrer, mas eu quero morrer orando. Eu vou morrer, mas eu quero morrer servindo. Eu vou morrer, mas eu quero morrer com meu Deus, com aquele que me chamou. Por quê? Porque antes de eu sair de Jerusalém, eu já fiz um propósito. Ei, palácio não vai tirar eu do propósito, não. Que propósito era esse? Daniel, acho que 1:8 diz. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E agora, pastor, agora ele passou pela Babilônia, está lá na Pérsia, mas o propósito continua de pé. Vai para a cova, não tem problema. Amanhã nós conversamos aí. Entendeu? Daniel dorme na cova e o rei com a bandinha, com fundo musical, meu Deus do céu, o rei não consegue dormir. Dispensa os músicos, fica a noite inteira lá. Meu Deus, tem que amanhecer. Amanheceu. Lá vai correndo o rei, lá para a boca da cova, tira a pedra. Daniel! Daqui a pouco veio uma voz, não uma voz de decepcionado, não, Senhor, uma voz de vitorioso. Vive, ó Rei, que estamos aqui. Deus nos livrou da boca do leão. Sobe, Daniel. Vamos voltar para Jesus? Aí pegaram, capítulo 14, versículo 56, 2 testemunhas. Sim, as testemunhas, segundo a lei, não era lícito condenar a ninguém à morte, senão pelo testemunho concordante. Isso quer dizer o quê? O que tu falar tem que ser igual ao que o outro falar. Você não pode ter contato com esse daqui.
Entendeu? Duas testemunhas que vão falar igual. Mas como é que eles falaram igual, pastor? Porque foram pagas. Tá? Lá em Números capítulo 35, versículo 30 diz, entendeu? Que tinha que ter concordância de duas testemunhas. Tá? Mas a Bíblia fala que as primeiras testemunhas desqualificaram-se, pois as suas histórias não concordam entre si, né? Engraçado, né? Imagina quão trágico é um grupo, né, de religiosos que estivesse encorajando o povo a mentir, e isso durante uma sessão muito especial. Nós estamos falando de um rasgador de estola, né? Somos sacerdote. Entra no Santo dos Santos sem arca e vai lá, ele, né? E julga Jesus, né? Exatamente. Mas olha só que vergonha, né? Esse povo que pagava de santo, mas contratava pessoas, patrocinava pessoas para mentir. Vocês estão me entendendo? Esse foi o julgamento que fizeram com Jesus. O julgamento, as duas testemunhas que falaram concordamente foram patrocinadas pelos sacerdotes do templo. Meu Deus, que julgamento, hein? Vamos lá? Temos as testemunhas, mas temos o testemunho. Capítulo 14, versículos 56 ao 59. Presta atenção, o que diz lá? Vamos ver o que as testemunhas foram pagas para falar. Aí você vai ter. Aí, sabe como é que se pega o mentiroso? Com as histórias que eles contam. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 14, versículos 56 a 59. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Olha só que interessante. Tem gente que gosta de uma fofoca, né? Tem gente que é alimentado pela fofoca. Quer ver? Olha as testemunhas que foram pagas para falar aqui. Eles foram alimentados, eles foram ensinados a mentir. Foram ensinados pelos sacerdotes, os rasga-estola. Entendeu? Fala assim. Fala o que, pastor? Nós ouvimos ele falando. O que diz ali, irmão Fábio? Me ajuda? Eu derribarei este templo construído por mãos de homens. Eu derribarei esse templo. Eles saíram falando, espalhando boato, irmão Giovanni, espalhando boato, dizendo que Jesus ia derrubar o templo deles, que levou 70 e poucos anos, né? Para ser construído. Não, nós ouvimos falar. Que irmão, você é mentiroso, vocês foram pagos. Quem está orientando vocês é filho de Satanás, porque está orientando vocês a mentir. Nós ouvimos. Ei, quer ver? Vocês ouviram errado, porque ele falou o que? João capítulo 2, versículo 19. Dá uma olhada o que é que Jesus falou. Dá uma olhada na Bíblia o que é que Jesus falou, para depois você ver o que eles andam falando, e aí coloca na balança e vê quem estava julgando Jesus, se dava para confiar. Vamos ver? João capítulo 2 e 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. Olha só, Jesus não falou: vou derrubar esse templo. Jesus falou: derrubarei esse templo. Não, Senhor. Jesus não falou isso. Jesus falou o quê? Derrubai esse templo. Jesus está falando para eles.
Entendeu? Ó, derrubem esse templo, e no terceiro dia eu restituirei. Jesus não falou, vou derrubar. Jesus está dizendo, vocês vão derrubar. Dá uma lida aí. É isso que está dizendo? Derrubai. Derribai. Tem outra tradução de destruir. Quem que diz aí, pastor Fábio? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo. Derribai, está falando, ó, vocês derribai. Não é derrubarei, é vocês derribai. Está dizendo, vocês vão querer derrubar, vão derrubar, mas no terceiro dia eu estou de pé. E olha o que diz o versículo 21. Versículo 21 ele já explica de qual templo ele está dizendo. Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui, ó. E sabe o que saíram falando? Saíram falando que Jesus ia derrubar o templo lá de Salomão. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Será que tem alguém interpretando errado o que Jesus está falando? Jesus está dizendo derribai, e alguém está saindo dizendo, Jesus falou derrubarei. Porque hoje está tendo uma interpretação errada, as pessoas estão ouvindo a palavra errada. Não é que está sendo pregado errado, é que as pessoas não querem ouvir a verdade. Então elas pegam a verdade, distorcem e diz, ó, falaram assim, falaram assim, não falaram nada, está aqui o que falaram. Jesus não falou derrubarei, Jesus falou derribai, tipo, derruba. Derruba, experimenta derrubar. Ele estava querendo dizer assim, mate, né? Coloque na cruz e pendura. 3 dias, estou de pé de novo, e eu quero ver quem é que vai me segurar na sepultura. Eu quero ver quem é que vai me segurar morto. Eu quero ver quem é que vai me segurar no Senhor. No terceiro dia eu estou de pé, e toda honra, e toda glória, e todo poder pertence a mim, porque o Pai me deu. Derribai. Mas eles queriam uma causa para condenar Jesus, né? Aí saíram falando isso. Aí nós vemos um juramento, né, solene aqui, né? Versículo 60, versículo 62. Diante das falsas acusações, né? Pastor, diante das falsas testemunhas, o que Jesus faz? Estão falando mal de você, estão acusando você, estão ali acabando com você, na tua frente tem gente que está tendo coragem de falar o que não é verdade. Não tem problema. O que a Bíblia fala em Isaías 53:7 e 1 Pedro capítulo 2:23? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu Deus, só sendo ovelha mesmo, porque fácil? Não sei, irmão. Mas olha o que a Bíblia diz. Agora eu vou para o final. A condenação, eu vou para o final. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Versículo, quer ver? Vamos lá. Versículo 14 e 64. Diz assim: vós ouviste a blasfêmia que vos parece. Que vos parece? Imagina o sumo sacerdote, né? Querendo pagar de santo lá, né? Querendo pagar de justo, né? Ouviram o que ele está falando? Viu aí? Ouviram? Vocês ouviram? Nossos pais levaram tantos anos para construir esse templo, que é o nosso orgulho. Já pregamos aqui, né? O brilho das pedras, né? E Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Ah, que culto gostoso aquele. Pois é, agora santão lá, né? O sumo sacerdote. Tá vendo? O que vos parece? Mas peraí, eu vou fazer mais uma pergunta. Agora eu vou fazer um juramento. Agora não tem como Jesus escapar. Entendeu? Porque se você jurar, tem que jurar com a verdade. Então, perguntaram para Jesus
tu és o Cristo, Filho de Deus? E a resposta foi: eu sou, versículo 62. Mas a resposta veio acompanhado com uma promessa. E nós vamos fazer parte dessa promessa, sabe? Quer ver? Olha o que Jesus falou: eu sou, versículo 62. Eu sou. Pastor, esse eu sou aí já derrubou muita gente. Esse eu sou aí fez Moisés tremer lá na sarça ardente. Esse eu sou aí fez os soldados lá do Getsemane caírem para trás. Esse eu sou aí é poderoso. Pastor, mas quando ele falou eu sou, agora olha a promessa: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Vocês vão ver. Mas para vocês verem, vocês vão ter que clamar por misericórdia. Vocês vão ver. Mas para vocês verem e receber livramento, vocês vão ter que clamar. Aí eu vou vir, vou sarar a terra. Mas a igreja vai vir junto comigo. E vocês vão ver o Filho do Homem. A Bíblia fala que eles vão chorar. A Bíblia fala que eles vão se lamentar, como um filho, como um pai que perde um filho. Eles vão chorar. Por quê? Porque eles vão reconhecer quem eles mataram. Pastor, mas aí o versículo fala, né? Versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que necessitamos mais de testemunha? Chega. Está gastando dinheiro do tempo aí pagando testemunha falsa, né? As entradas da igreja não é para pagar testemunha falsa. Chega, não precisamos mais pagar testemunha não. Para quê? Não precisa mais. Vamos fazer uma cena aqui, vamos fazer aqui um sensacionalismo. Meu Deus, que blasfêmia! Está falando que ele é Deus, que blasfêmia! Olha o santo, olha o sumo sacerdote. Quer ver? Presta atenção, próximo versículo, versículo 64. Vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpado de morte. Olha só, unanimidade. Pensa num corpo de pensa num corpo. Eu ia falar corpo de obreiro, mas não é corpo de obreiro não. Pensa na liderança espiritual, hein? Toda unanimidade, 71 sacerdotes ali faziam parte do sinédrio, todos eles: mata. Meu voto também é matar. Eu também quero que mate. Eu também mato. Eu mato. Unanimidade. É os que entram no Santo dos Santos. Não, peraí, a cereja do bolo está aqui no versículo 65. O versículo 65, irmão, olha o que diz aqui. E alguns começaram a cuspir nele. Eita. Agora não é mais beijo não, viu? Agora cuspe. Irmão, cuspe é um gesto de desprezo. Cuspe, sei lá, é nojento. Mas olha aqui, começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto. Irmão, tem gente que te machuca, mas não tem coragem de mostrar a cara. Tem uma toalha branca ali, filho? Faz favor, traz para mim. Eu vou fazer mais uma encenação, mas eu não vou fazer com alguém não, porque eu tenho temor nisso. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Cobrir o rosto. Eu gosto de bater, mas não gosto que saiba que é eu que estou batendo. Eu gosto de cuspir, mas não gosto que... Entendeu? Sabe aquele que bate e esconde a mão? Exatamente. Começaram a cuspir. Estão entendendo? Profundo, né? Olha o que diz o versículo aqui.
e cobrir e a cobrir-lhe o rosto, cobrir o rosto de Jesus. Beleza? Covarde age assim, tá? Covarde não dá cara não, ele anda mascarado. Olha aqui, cobriram o rosto e diziam: profetiza. Tem outro versículo que diz: ei, profetiza quem te bateu, profetiza. Não era tapa não. Olha o que diz o versículo. E os servidores davam-lhe bofetadas. Não, um pouquinho antes diz punhadas. E a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. Profetiza. Profetiza quem está te batendo. Vamos ver. Tu não é o revelador? E aí? Profetiza quem te bateu. Está na Bíblia isso aí. Irmão, a covardia foi tanta. E existe gente covarde nos dias de hoje. Graças a Deus não na casa do Senhor. Mas tem gente que gosta de jogar um paninho e bater. Entendeu? Não sei de nada. Sabe sim, tu está até dando umas pancadinhas, mas tu dá meio no escondido, né? Mas um dia Deus vai revelar. Um dia Deus vai revelar. Por quê? Porque tu não está batendo num cego. Jesus não precisa enxergar com os olhos para saber quem está batendo, não. Ele conhece. Olha Hebreus capítulo 12, versículo 4 e 12, né? 4 e 12, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai até na divisão da alma e do espírito. Ela vai até nas juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos, intenções. Tu pode botar toalha, tu pode camuflar, tu pode se esconder, tu pode fazer o que tu quiser, mas Ele sabe quem está batendo. Profundo, né? Mas irmãos, por que a gente precisa falar isso? Porque o culto todo nós falamos da presença dele, né? Exatamente. Quando ele ressuscitou, ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Não importa se me bateu, lá na cruz eu perdoei. Não importa se me cuspiu, eu já perdoei. Não importa se me desprezou, eu já perdoei. Até o ladrão da cruz que estava debochando, mas eu perdoei também. Por quê? Porque eu quero estar convosco todos os dias. Entendeu? Pastor, mas eu bati, eu não tenho problema. A Bíblia diz: aquele que confessa alcança misericórdia. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, aquelas pancadas, aquelas cuspidas, aquilo ali foi o preço que foi pago para nos alcançar a sua presença. Hoje estamos na presença dele. Por quê? Porque alguém cuspiu nele e ele aceitou e não falou nada. Pode cuspir, porque eu estou pagando um preço caro pela vida de A, pela vida de B, pela vida de C. Entendeu? Não foi um preço pago qualquer coisa, não. Você não é bijuteria, não. Você não é promoção, não. Você foi pago com alto preço. Quem comprou sofreu, quem comprou pagou. E agora você pode dizer: Senhor, a tua presença. Agora tu pode dizer: Senhor,
não se afasta de mim. Senhor, deixa eu estar na tua presença. Senhor, deixa eu estar na tua presença. Se coloca de pé, deixa eu estar na tua presença. Pastor, mas hoje tem gente que não está me cuspindo, não está me batendo, mas está me fazendo sofrer. Não se preocupa, não se preocupa, ele sofreu mais do que nós, porém ele morreu, nós não vamos morrer, nós vamos alcançar a vida eterna. Então não se preocupa, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei convosco. Ei, a presença do Senhor está conosco. Pastor, mas o sofrimento tem me deixado muitas das vezes enfraquecido. Então clame pela presença dele, porque ele não está mais mascarado, ele não está mais cheio de sangue, ele não está mais todo rasgado, não. Ele agora tem os olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, a sua roupa resplandecente, os seus pés reluzentes como latão polido, e na sua boca tem uma espada. Oh, ele é o vencedor, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, clame pela presença dele, clame pela presença dele, se aproxima dele, peça a presença dele para estar contigo. Nesse momento clame por ele, ele estará contigo. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Pensando bem, reflete, só a presença de Jesus na minha vida, Deus, justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso suportar, mas ele suportou. Sua presença me encoraja, me assume todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Oh, vivo morto, sem poder me levantar. Levanta a mão do céu, ele está vivo, ele venceu. Não me deixes, não me deixes sozinho. Ele não te abandona, não. Nem por um minuto. Ele foi abandonado, mas tu não. Por favor, ele está contigo. Receba um abraço do Senhor, receba um abraço do Senhor nessa noite. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Olha Deus falando, só tu me entendes, meu Deus, e não me censuras, embora eu sei que às vezes eu te aborreço, mas eu te peço, oh meu Deus, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas. Meu Deus, eu cometo contra ti. Oh, se for preciso, me exortar, fala comigo, estou
vai falar contigo. Agora Deus vai falar contigo. Estou contigo. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. Pega essa palavra aí. É na presença que a luta somente, mas não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, me esconda em tuas asas, bem seguro, me agasalha, só não é na escola, com teu bando tão ternura, me transporta com o vento sobre o mar. Está sentindo o vento do Espírito Santo? Está sentindo a presença do Senhor? Está sentindo a mão do Senhor? Não me deixes, Senhor. Aleluia. Quer visitar o Santo dos Santos? Onde é que tem a presença? Quer visitar o Santo dos Santos? Onde é que tem a presença? Vem à frente, nós vamos orar. Ei, o Santo dos Santos que nós frequenta, a presença do Senhor ainda está lá. Quer visitar o Santo dos Santos? Quer visitar o Santo dos Santos? A presença do Senhor ainda habita. A presença do Senhor ainda habita do Santo dos Santos na tua vida. Então nós vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. Você habita no esconderijo do Altíssimo, e ali o Santo dos Santos, Ele está presente. Não é cena, não é teatro. Ali o poder, ali a misericórdia, a glória do Senhor habita, 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 habita no Santo dos Santos. Oh, aleluia! Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você é o templo do Espírito Santo. A presença do Senhor, ela habita na tua vida. Você não faz cena. O Santo do Santo aí na tua vida não está vazio. Aí tem a glória. Aí tem o próprio Deus em pessoa. Aí tem a Trindade atuando. Aí tem a autoridade do céu. Aí tem a presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, na tua presença, Senhor, aqui estamos para te agradecer, para te louvar, para te engrandecer. Deus querido, somos gratos a ti, Senhor, porque ainda podemos sentir a tua real presença, podemos sentir a tua essência, podemos sentir o toque do teu Espírito Santo nas nossas vidas, renovando-nos a cada dia, nos renovando-nos a cada dia, usando-nos na tua presença. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, Senhor, continua trabalhando, Senhor. Aqui não tem sacerdote que rasga a história, não. Aqui tem sacerdote cheio
Oh, e só quem crê diz amém. Aleluia.